E aí, gente, eu sou Vitor e hoje eu vim aqui fazer uma exposição do livro de Jó. O livro de Jó ele é muito rico e ele traz questões que estão presentes na vida de todos. E nós vamos ver que questões são essas. A autoria dele, ou seja, quem escreveu o livro de Jó, é um assunto incerto. Muitos estudiosos, na verdade, a tradição judaica diz que seria escrito por Moisés, mas, enfim, tem muitas outras pessoas estudiosos, que têm outras teses e defendem outras coisas. Provavelmente a história do livro de Jó se passa antes de Abraão, porque nós vamos ver que Jó ele não cita o povo de Israel, ele não cita lugares específicos que nós vemos no Pentateuco, naqueles 5 primeiros livros escritos por Moisés. E o livro de Jó também não faz menção a nenhum tipo de leis cerimoniais. Bom, o livro de Jó, dentro da classificação dos judeus, ele faz parte dos livros poéticos, dentro dos chamados Ketuvim, porque na Tanakh, que é o conjunto do Velho Testamento, digamos assim, que na verdade é a Bíblia só dos judeus, ele tem os livros de Moisés, tem os livros proféticos e tem os escritos. E aí os escritos são esses Ketuvim, né, que tem vários livros. E aí dentro desse é que a gente encontra tanto Jó, Salmos, Provérbios também. A estrutura do livro de Jó basicamente consiste em um prólogo em prosa, tem um miolo ali de discursos poéticos, que ele é todo escrito mesmo, se você for ver no original, em versos mesmo, versos de poesia, e tem um epílogo no final, também em prosa. Como tema principal, como tema central do livro de Jó, a gente tem várias discussões sobre o princípio da retribuição, ou então a justiça retributiva. Se nós entendermos Provérbios, Eclesiastes e Jó como livros que eles, por vezes, eles compartilham conceitos e por vezes eles trazem coisas novas, a gente pode entender, por exemplo, que Provérbios ele é um livro que ele traz a ideia de ordem, de justiça. Ele traz a ideia de que tudo tem uma ordem. Quer dizer, o justo ele prospera, o ímpio ele vai se dar mal. Ele traz a ideia de virtudes e contrapõe a virtude sempre com a impiedade. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 6, diz: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. E essa é a ideia que a gente vê repetidamente em Provérbios. Quer dizer, o justo se dá bem, o ímpio se dá mal. Já em Eclesiastes, a gente vê que a coisa começa a ficar um pouco mais obscura, no sentido de um pouco mais difícil de ser entendida, um pouco mais complexo. Eclesiastes traz desde os primeiros versículos, versículo 2, 3 em diante, a ideia de que tudo é vaidade, de que as coisas são vãs. E vaidade, no termo hebraico, ele se assemelha a um sopro, a um vento. É como o vento, é vazio. Muitas coisas são vazias. Às vezes as coisas não fazem tanto sentido quanto parecem fazer sentido. E o livro de Jó, ele vai explorar ainda mais a vaidade das coisas e vai trazer o conceito. Porque o justo sofre. Agora que a gente viu o tema central do livro e como ele se relaciona com outros livros de sabedoria das escrituras, vamos ver um pouco do começo, do prólogo do livro de Jó. E a gente vê no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que Jó ele era um homem que não tinha outro igual a ele na terra. Ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó tinha 10 filhos, tinha muitos filhos. Além disso, ele era muito rico, talvez um dos mais ricos daquela região. O texto vai descrevendo como Jó era exaltado no seu tempo. Além disso, os seus filhos, os 10 filhos, eles tinham ciclos de jantar, né? E quando acabava esses ciclos, Jó, ele intercedia pelos filhos dele com medo de que eles tivessem abençoado a Deus. Porque, de fato, no termo hebraico, o termo hebraico é, de fato, abençoado, só que é abençoado no sentido como se fosse irônico. Né? Jó temia que eles tivessem abençoado, entre aspas, no caso, amaldiçoado a Deus. E ele oferece. Jó era tão justo, tão íntegro, que ele não sabia se os filhos tinham amaldiçoado a Deus, mas ele fazia intercessão, intercedia pelos seus filhos. Então, do versículo 6 ao 12,
o trecho ele descreve uma corte celeste, na qual os anjos, aqui o termo é filhos de Deus, que é comumente usado para anjos no Velho Testamento, eles aparecem numa corte celeste. E aparece entre eles uma figura nova na narrativa bíblica aqui, pelo menos na história de Jó, que é a figura do inimigo, do Satã, que aparece não como nome próprio, mas como nome comum, que é um termo simplesmente para dizer alguém que está se opondo ou fazendo algo contrário, um movimento contrário. Mas aqui ele aparece diferente, ele aparece com um artigo definindo, ou seja, é o inimigo, é o adversário. E ele aparece. E o interessante é que quem começa o discurso, quem começa a conversa, não é esse inimigo, mas é o próprio Deus. O próprio Deus em sua corte, diante dos anjos, chega esse Satã entre eles e ele pergunta: de onde você veio? E aí ele fala: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E depois ele pergunta: viste o meu servo Jó, como ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Algumas linhas vão dizer que talvez Jó não fosse tão reto assim. Porém, o próprio Deus fala isso diante da corte celeste, mostrando que é um pouco difícil afirmar que Jó realmente não fosse isso, porque o texto afirma e o próprio Deus fala isso diante do inimigo. Então o inimigo ele traz uma argumentação. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Por acaso teme Jó a Deus debalde? Debalde significa sem motivo algum. E aí Satã diz: você tem enchido ele de bênção, você tem enchido ele de bênção sem medida. Jó tem sido abençoado. Então a ideia aqui é que Deus está comprando, é como se Deus estivesse comprando Jó com as bênçãos. É esse o argumento que ele usa. E aí o inimigo diz: toca no que ele tem. E você vai ver se ele não vai abençoar você diante da sua face. Então Deus dá a permissão e a gente começa a ver Jó perdendo todas as coisas. Ele perde os animais, que ele tinha muitos animais. Ele perde os servos que ele tinha, que ele também tinha diversos servos. E ele perde também os filhos. Ele perde os 10 filhos. Todos de uma única vez. Sopra um vento, desaba o casarão que eles estavam e todo mundo morre. E diante de tudo isso, diante dessa notícia que trouxeram os poucos servos que sobraram para trazer essa notícia, Jó, ele demonstra uma postura inesperada, uma postura digna de ser copiada. E nós lemos a partir do versículo 20 do capítulo 1. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Esses sinais, né, de rasgar-se, de rapar a cabeça, era sinal de luto. Mas ele lançou-se na terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 22, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer dizer, o próprio texto fala que Jó não pecou. Falando essas coisas e vendo Deus dessa forma, Jó não pecou, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Na verdade, ele fez algo que é muito difícil de se fazer. Numa situação dessa, ele adorou a Deus, ele reconheceu a soberania dele e que ele estava, de alguma forma, no controle de tudo isto. Como se isso não bastasse, novamente no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 6, novamente o texto descreve uma nova corte celeste. Novamente aparece entre eles o Satã. Novamente Deus pergunta de onde ele veio e ele diz que de passear a terra e rodear por ela. E Deus diz mais uma vez: viste o meu servo Jó? Como ele é justo, íntegro, temente a Deus que se desvia do mal. E aí ele pergunta: mesmo que você tenha me incitado contra ele sem motivo? Então Deus usa o termo que Satã usou contra Deus para dizer agora para Satã: tá vendo? Mesmo que você tenha me incitado contra ele sem motivo, ele continua me temendo, ele continua mantendo a integridade, ele continua retendo aquela sinceridade dele. Então Satã, ele ainda querendo incitar mais ainda, ele ainda traz um novo argumento. Tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Então ele quer dizer: olha, você está deixando ele com saúde, você está dando a ele saúde, você está dando a ele bem-estar.
Você tirou os bens dele, mas ele ainda tem algo. Então ele ainda está sendo comprado. Isso é o que o Satã está querendo dizer. Então ele diz, toca na pele dele e você vai ver se ele não vai te abençoar. Então Deus mais uma vez diz, tá bom, eu permito, só não tire a vida dele, só não tire a vida dele, né? Só não mate ele. Satã, com a permissão de Deus, vai lá e fere Jó dos pés à cabeça, com chagas, com úlceras, e Jó fica desolado, completamente desolado. Já perdeu tudo que tinha e ainda agora veio uma doença, uma enfermidade horrível, e ele senta no chão mais uma vez, se coçando com um caco, né, com cinza, ou seja, em extremo luto, horrível, uma situação péssima. E aí ainda vem, por sinal, a mulher dele para perguntar para ele, homem, você ainda retém a sua integridade? Aí ela diz, abençoa a Deus e morre. E aí nós vemos a resposta de Jó, como ele se mantém firme e ele não abre mão. Jó responde, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios, também diz a Escritura. Então, vendo Jó dessa forma, ele não permite que as circunstâncias o façam blasfemar ou se voltar contra Deus, no sentido de acusá-lo de alguma coisa, no caso, amaldiçoar, né? Abençoar a Deus diante da face de Deus. Jó não abre mão. Jó, mesmo em luto, mesmo reconhecendo a dificuldade, ele permanece firme. Então, do versículo 11 ao versículo 13, a gente vê a descrição de amigos de Jó, Zofar, Bildade e Elifaz, se reunindo em torno dele e ficando em luto com ele, né? Durante vários dias em silêncio de luto, porque era tremendo a dificuldade, o sofrimento de Jó. Bom, então a partir daí começam vários ciclos. Na verdade, primeiro tem uma pequena introdução de Jó, no capítulo 3, onde ele lamenta a vida dele, e depois começam vários ciclos de discursos entre Jó e os amigos de Jó. E os discursos dos amigos de Jó, eles se repetem muito. Eles se repetem muito, trazem sempre a mesma ideia. Primeiro, eles acusam Jó de ter um pecado oculto, de ter algo que ele não sabia e por isso que ele está errando tanto. Então eles dizem, olha, eles trazem aquela ideia, olha, eu nunca vi nenhum íntegro sofrendo tanto. E eu nunca vi um ímpio se dando bem. Então é como se eles estivessem sempre dizendo, Jó, olha aí, você está fazendo algo de errado, você precisa se arrepender. Olha bem a sua vida, se arrepende que Deus vai retribuir. Uma dica muito boa para entender e para ler os discursos é o seguinte, eles usam muitas vezes princípios bíblicos para defender uma causa errada. Porque a gente vai ver no final que Deus ele não aprova os discursos dos amigos de Jó. Enquanto que Jó, o que é que ele alega? Durante todo o discurso, Jó alega que ele realmente não pode se justificar diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele quer ter, como se fosse assim, estar no tribunal diante de Deus. Ele quer apresentar sua defesa. Tem muitos termos jurídicos, juridiquês, digamos assim, do povo judaico, expressando essa ideia de que ele quer estar diante de Deus se defendendo sua causa. E além disso, ele sempre fica perguntando por que de tanto sofrimento dele. Afinal, ele tem a mente limpa de que ele não fez algo tão grande assim, tão grande e tão ruim assim. Depois do último discurso de Jó, aparece a figura de um novo amigo, né, que é o Eliú, que ele também fala coisas muito boas. Então, depois de todos esses discursos, esses ciclos de discurso, Deus ele responde. E aqui Deus ele não responde diretamente a um questionamento de Jó ou dos amigos de Jó. Ao invés disso, ele traz uma série de perguntas retóricas, perguntando onde Jó estava e o que Jó estava fazendo e se ele entendia todas as coisas que foram criadas, tudo o que acontece. Ele começa falando do versículo 1 do capítulo 38 ao versículo mais ou menos 38, ele vai falar só sobre fenômenos naturais. Ele vai comparando os fenômenos naturais, perguntando se Jó entende, se Jó sabia que tudo estava acontecendo. Depois disso, no versículo 39, no próximo capítulo 39, ele também vai falando agora de animais e da vida dos animais. Ou seja, o que Deus quer mostrar com tudo isso, né? O que a gente despreende disso? Que ele parece dizer, olha, eu estive em todos os lugares até agora. Eu estive orquestrando tudo isto aqui que está acontecendo até agora. Eu vejo tudo, eu penso em tudo, eu sei de tudo. E você, Jó? Você
que está aí querendo se defender diante de mim? Você, onde você estava quando eu orquestrei todas essas coisas? Nem Jó, nem os amigos de Jó têm acesso ao que acontecia na corte celestial. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Portanto, eles não podiam argumentar com Deus sobre o que estava acontecendo. Porque quem sabia que era melhor? Quem sabia o que deveria acontecer? É quem estava orquestrando tudo isso. É quem estava sobre tudo isso, soberanamente sobre tudo isso. Deus usa a imagem de duas figuras maravilhosas, né? Que a gente não sabe hoje se eram por acaso, sei lá, dinossauros, algumas pessoas defendem, mas a gente não sabe. A gente sabe que Deus usa a figura desses dois animais, que é o Behemoth e o Leviatã, para ilustrar a grandiosidade de Deus. Ele compara, né? E aí, falando sobre o Leviatã, ele vai dizer no capítulo 41, a partir do versículo 8 até o 11. Se puseres a mão sobre ele, te lembrarás da peleja e nunca mais o intentarás. Toda esperança de apanhá-lo é vã. O homem será derrubado só em vê-lo. Ninguém é tão feroz que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Quer dizer, ele comparando o Leviatã, ele compara o Leviatã a ele mesmo. Ou seja, quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Versículo 11. Quem primeiro me deu, para que eu deva retribuir-lhe? Tudo o que está debaixo do céu é meu. Então, depois de todo esse discurso maravilhoso, podem ler, de Deus, Jó, então, ele se arrepende. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, depois disso, Jó se arrepende. Deus diz que ele não se agradou do discurso dos amigos de Jó, pede para que Jó interceda e ore pelos amigos, e Deus aceita. E então, no final, o curioso, a parte que fala sobre o pós a vida de Jó, ou seja, tudo que aconteceu depois de toda a tribulação que ele sofreu, é muito pequena. O livro fala muito mais sobre o sofrimento, sobre toda a tribulação que Jó passou. E ele se preocupa muito pouco com aquilo que Jó recebeu depois, que ele recebeu tudo em dobro. Então é importante que nós vejamos o livro de Jó como um livro que fala principalmente sobre o sofrimento, para que a gente não use ele apenas para dizer sobre o que vai acontecer depois, porque é muito rico e muito valioso todas as meditações e todas as lições sobre o sofrimento. E aí que eu retiro algumas lições. E a primeira delas, na minha opinião, a que foi mais impactante para mim, foi a humildade que Jó desenvolveu e a paciência que ele teve diante do sofrimento, diante da tribulação. Porque ele teve que reconhecer que mesmo que ele fosse uma pessoa muito legal, muito íntegra, que temia Deus, que realmente se desviava do mal, ele não sabia de todas as coisas, ele não sabia o que acontecia na corte celeste, ele não sabia o que acontecia na parte que não vemos, porque nós somos humanos, limitados. Então nós também devemos nos inspirarmos para adotar essa postura. A segunda lição, eu entenderia a compaixão que faltou com os amigos de Jó. Porque enquanto Jó sofria e estava numa situação horrível, perdeu tudo, os amigos de Jó fizeram o quê? Os amigos de Jó fizeram um discurso bonito, eloquente, mas não tiveram compaixão. Não tiveram compaixão por Jó, pelo que ele passava. E muitas vezes acusavam Jó, talvez injustamente. Tanto é que Deus não se agradou deles. E como terceiro ponto, eu diria confiar, no caso nosso, no Pai, em tudo. No que é hoje o nosso Pai. Porque Ele sim sabe de tudo. Nós podemos não saber, temos que ter paciência, mas Ele sabe, então podemos confiar de que mesmo que a gente se encontre numa situação tal qual a de Jó, Ele está no controle, Ele está diante de tudo isso e no momento certo Ele nos falará para nós e talvez Ele não nos dê a resposta para a pergunta que a gente quer, mas certamente Ele vai trazer o consolo e o abrigo e o cuidado do qual nós realmente precisamos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!